Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações e que todos nós possamos querer estar debaixo do manto da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe dos homens, mulher de Pentecostes. Eu sempre digo que Maria Santíssima foi a única pessoa na história que, a partir dos eventos salvíficos, dos eventos que constituem o patrimônio de fé dos cristãos, foi a única que foi repleta do Espírito Santo por 3 vezes. Primeiro, na Anunciação. Como será isso? O Espírito Santo virá sobre ti. Literalmente, abundantemente. Ave cheia de graça. Aquela que estava cheia de graça, quando o arcanjo diz o Espírito Santo virá sobre ti, tudo em Maria, que estava cheio de graça, repleto de graça, transbordando de graça, naturalmente, automaticamente, ficou repleto do Espírito Santo. A segunda vez que Maria Santíssima foi tomada pelo Espírito Santo foi quando ela chegou à casa de Isabel, que Isabel ficou repleta do Espírito Santo e cheia do Espírito Santo, fala coisas extraordinárias que poucas pessoas, fora do circuito católico, têm coragem de pregar com profundidade, com largueza, com inteireza, com sinceridade. Porque o que acontece ali, na casa de Isabel, bastou ouvir a voz da tua saudação e a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Depois, leia lá em Lucas o que é que não Isabel, mas o Espírito Santo fala pela boca de Isabel. Donde me provém tamanha alegria que me venha visitar a mãe do meu Senhor? De onde me provém tamanha alegria que me venha visitar a mãe do meu Deus? De onde me provém tamanha alegria que me venha visitar a mãe do esperado de todas as nações? De onde me provém tamanha alegria que me venha visitar a mãe da esperança de Israel? Isabel, cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo revela, através do seu falar, das suas palavras, que aquele que Israel esperava, aquele que vinha determinar e consolidar a história da humanidade, havia chegado, estava no ventre de Maria Santíssima. E ela prossegue dizendo, bem-aventurada és tu que crestes, porque se cumprirão. Você consegue entender, queridos? Quando a mãe e os irmãos de Jesus chegam para vê-lo, para falar com ele, e ele diz, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, são aqueles que ouvem e fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é Isabel, é o Espírito Santo falando por ela. Bem-aventurada és tu que crestes. Ah, se nós crescemos na palavra de Deus, como Maria Santíssima creu. É o Espírito Santo dando testemunho. É o Espírito Santo dizendo, tu crestes. É Deus falando. Embora seja a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus falando pela boca de Isabel.
Deus sempre usa pessoas intermediários para falar conosco, não que ele não possa falar diretamente dos altos, do infinito, conosco. Mas ele sempre usa pessoas, circunstâncias, para falar conosco. E naquele momento, Deus estava falando através de Isabel. Aquele que prescruta os corações, aquele que sabe o escondido, aquele que sabe os meandros, aquele que sabe os indivisíveis da nossa vida, da nossa existência. Bem-aventurado és tu que creste, e porque tu crestes no que te foi dito, vai se cumprir. O terceiro momento que Maria participa de um revestimento extraordinário do Espírito Santo é exatamente na festa que hoje celebramos, a festa de Pentecostes. São Lucas faz questão de dizer que a mãe de Jesus estava lá. A mãe de Jesus. Em nenhum momento, eu falei para vocês já há pouco que 7 textos do Novo Testamento falam dos irmãos de Jesus. E um desses textos que eu li para vocês é esse de Atos, capítulo 1, versículo 14. O texto é claro em dizer, a mãe de Jesus. Em nenhum momento, em nenhuma dessas 7 vezes, diz a mãe de Tiago, a mãe de José, a mãe de Simão, a mãe de Judas. A única maternidade a quem Maria Santíssima está ligada é a de Jesus Cristo. É único. Dizer qualquer coisa fora isto, queridos, não é especulação católica. Não é divagação artificial católica. Não é a Igreja Católica querendo empurrar algo goela abaixo para que as pessoas, fiquem assim. Não. É um escrutínio sóbrio, minucioso, dado pelo Espírito Santo, que os grandes estudiosos, aqueles que de fato estudaram com sinceridade a palavra de Deus. A Igreja Católica, ela não defende o argumento da sola Escritura. Ela defende a palavra, pela palavra de Deus, ela briga. Ela defende a palavra de Deus. Palavra de Deus e sola Escritura tem diferença enorme, queridos. Sobretudo quando esta sola Escritura é usada, manipulada, domesticada, articulada, para ser usada da forma que é usada. São 2000 anos de história. Os grandes doutores, os grandes mestres da teologia. São Lucas, ao escrever o seu evangelho, vai dizer, eu fui lá, eu investiguei junto àqueles que desde o início testemunharam. Lá no início do cristianismo. Ele disse, eu investiguei minuciosamente, eu não tirei da minha cabeça, eu não extraí da minha cabeça, eu fui lá com aqueles que foram testemunhas oculares. E a partir daquele testemunho sóbrio, através daquele testemunho fiel, consciente, é que eu também escrevi estas linhas para ti, ó excelentíssimo Teófilo, ó excelentíssimo amigo de Deus. Então a Igreja Católica, ela trabalha, queridos, com os dados da revelação, testemunhados desde o início. E estas questões já foram vencidas há anos. Então a Igreja defende a palavra de Deus, defende a tradição, o sagrado magistério. Ele tem esta incumbência de fazer com que a palavra de Deus não seja inalterada. Então aqui há um grande desrespeito, há um grande descompromisso com a verdade, quando
acusa-se a Igreja Católica que ela não gosta da Bíblia, não usa a Bíblia. A Igreja Católica é contra as Escrituras Sagradas. Não. Tudo que a Igreja Católica faz, e sobretudo os ensinamentos, os dogmas de fé que foram estabelecidos pela Igreja, eles também estão fundamentados na Sagrada Escritura. Não nos moldes da sola Escritura, mas nos moldes da Palavra de Deus, como Ele quis revelar à sua Igreja. E a Igreja recebe dos apóstolos este patrimônio fidei e cabe a ela, coluna e sustentáculo da verdade, avançar, progredir no conhecimento da verdade, no conhecimento da fé, que nos é outorgado pelo Espírito Santo. Então, esta questão, que Maria Santíssima teve outros filhos, não existe um só relato dos 7 do Novo Testamento que falam dos irmãos de Jesus que associe Maria a outros filhos, senão a Jesus. A expressão irmãos de Jesus, em nenhum momento, coloca-os no ventre de Maria e muito menos os extrai de lá. A consecução da história da salvação, os ditames da história da salvação, que estão nos arcanos desígnios de Deus desde toda a eternidade. Depois veremos isto com mais vagar. Não permite que do ventre que saiu Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, Deus de Deus, pudesse sair um outro filho, uma outra filha, ainda que legalmente Maria estivesse casada com São José. Não existe, não dá, é apenas uma mente muito baixa, é apenas uma mente que fala de sola Escritura, mas não crê na sola Escritura. É só uma mente que fala, só Deus, mas não crê em Deus de verdade. É somente uma mente que fala, somente a fé, mas não tem fé suficiente para crer nos desígnios extraordinários de Deus, para dizer que Maria, o ventre que foi usado por Deus para ser o tálamo, o lugar onde o Espírito Santo construiu a veste humana do Verbo divino, tivesse espaço para outras pessoas, para outros filhos. Não, queridos, não. Quem acha que a realização plena de uma mulher é um casamento, quem acha que a relação plena de uma mulher é uma vida sexual ativa, amados, você sabe quantos casamentos frustrados e fracassados. O marido e a esposa estão na mesma casa, inclusive têm filhos. Inclusive, é um casal que tem esse monte de filhos e filhas que se quer aplicar a Maria Santíssima. Mas só esse marido e essa esposa sabem o que eles vivem. Não faz tempo eu atendi uma senhora de 75 anos. E ela me mostrou partes do seu corpo. E disse, isso aqui é o meu marido. 75 anos. E depois eu fui conhecer essa história a partir dos filhos e filhas que contavam o que aquele homem fazia com aquela mulher. Ainda estão vivos, por sinal. Quem achar, queridos, que a realização, a plenitude de uma mulher é um casamento, é a vida sexual, é porque não saiu do senso comum, é porque não saiu do estágio sensitivo.
que acha que as sensações periféricas, que as sensações orgânicas são o tudo para nós. Ou seja, a matéria é o tudo. É a maior realização. Jesus falou com a samaritana: ah, se tu soubesses quem fala contigo. Ah, se tu soubesses, meu irmão e minha irmã, queria eu saber o que gostaria e que estou querendo que tu saibas. Porque reconheço que o meu saber é tão imperfeito, é tão precário, é tão medíocre, é tão ínfimo diante daquilo que eu falo e, sobretudo, daquilo que eu deveria de verdade saber. Ah, se eu soubesse de verdade o que é Maria Santíssima! Alguém que foi plasmada por Deus, alguém que foi fecundada por Deus, alguém que foi cheia do Espírito Santo. Amados, amados e amadas, quem é plenificado por Deus, quem é revestido de Deus em tudo da sua vida, essa pessoa não tem espaço, na sua vida não tem espaço para aquilo que perece. Essa pessoa não tem espaço para acumular os teres pelos quais nós brigamos e conseguimos. E daqui a pouco, quando partimos, os nossos filhos ficam brigando por aquilo que acumulamos, por aquilo que adquirimos. Maria Santíssima, a sua vida não teve espaço para isso. Ela não teve espaço para as concupiscências como eu e você temos. Porque ela foi cheia de Deus. Desde a história, quando Deus disse: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quando foram ditas estas palavras, a nossa mente não capta. O texto bíblico nos faz divisar que aquilo aconteceu, mas a cronologia de quando é impossível. Mas no momento em que Deus determinou aquilo, que da semente da mulher nascerá o esmagador da serpente, e a partir da cabeça, ela já estava escolhida. Se eu e você já fomos escolhidos por Deus desde a fundação do mundo, repetindo-me, quanto mais Maria Santíssima. Quando Deus fala aquilo, ele já tinha determinado quem seria o filho, quem seria a semente da mulher e quem seria a mulher. Ah, se nós soubéssemos a alegria que teve Maria Santíssima. A graça que teve, amados, quem tem uma experiência real e profunda com Deus, essa pessoa vive como um alguém que de fato tem Deus. Essa pessoa vive como um alguém, parafraseando São Paulo, que disse: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. O meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. É alguém que só vive para Deus. Imagine alguém que... Meu querido irmão, você tem dificuldades para entender como Maria não perdeu a sua virgindade na hora do parto, na hora que ela deu à luz a Jesus? Logicamente isto é impossível, não tem como. É algo extraordinário, é algo improvável, é algo ilógico. E eu te pergunto, é lógico ela engravidar sem a penetração sexual de um homem? Tem lógica para isso? E não me venha falar de inseminação artificial, que isso é coisa de agora. O que é mais absurdo? Ela continuar virgem na hora do parto ou ela engravidar sem a participação do macho, sem a penetração de um pênis em sua vagina? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Que sola fide é essa que você prega?
Que fé é essa que você proclama? Que não acredita no poder de Deus, naquilo que Ele pode fazer? Eu te digo, como Jesus, criança, saiu do ventre de Maria sem romper a sua virgindade. É do mesmo jeito que naquele primeiro dia da semana, quando a tristeza havia invadido e tomado de conta do coração dos discípulos de Jesus, porque a sua paixão e morte lhes causou tremendos transtornos, tremendos obstáculos. O que aconteceu na vida dos discípulos foi uma situação paralisante. É tanto que eles estavam trancados porque estavam com medo dos judeus, porque aquilo que havia acontecido a Jesus poderia recair sobre eles imediatamente. Eles estavam amordaçados, eles estavam engessados, porque a razão da vida deles tinha acabado-se. E como Jesus mesmo, no caminho de Emaús, falando com eles, eles disseram: tu és o único a não saber, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Você está vendo como é a mente humana, queridos? Eles estavam dizendo para Jesus: ó forasteiro, tu és o único a não saber o que aconteceu, pois se tinha alguém que sabia o que de fato havia acontecido, era Jesus que estava falando, estava dialogando com eles. Eles não sabiam, eles estavam cegos, eles não haviam acreditado, crido nas palavras de Jesus, que falou várias vezes: ao terceiro dia ele ressuscitará. É neste clima, é nesta atmosfera de medo, é nesta atmosfera de paralisação, é nesta atmosfera de o que vamos fazer agora. O melhor é voltar às nossas ocupações, sutilmente, humildemente, caladinho. Deixemos essa história para lá, porque, na verdade, não temos o que dizer. Ele morreu como qualquer um outro e da pior maneira possível na cruz dos romanos. Os líderes judeus, o sinédrio, conseguiram tal façanha e agora quem prevalece é eles. Eles não disseram, afinal, se tu és o Cristo, desce da cruz. Tu não dissestes que destruirias e reconstruirias o templo em 3 dias? Tu que falastes todas essas coisas e que tens poder para isso, então faz o mínimo. Não é construir um templo e destruir o templo, apenas desce da cruz. Então os discípulos, eles estão dentro desta atmosfera. Os judeus venceram. Os romanos ganharam, executaram o plano dos judeus em comum acordo. O que é que nós vamos falar? O que temos para pregar? Vamos voltar às nossas ocupações. E é exatamente naquele momento, naquelas circunstâncias, que eles estão de portas fechadas, de portas cerradas. Para alguém entrar pela janela, alguém teria que abrir a janela. Para alguém entrar pela porta, alguém teria que abrir a porta. É nessas condições que um homem de 33 anos de idade, não era um bebê, não é uma criança que está no ventre materno e que passa facilmente, embora com dores, pela vagina de uma mulher. É um homem adulto. Ele entra naquele lugar cerrado, fechado, sem que nenhuma porta, sem que nenhuma janela fossem abertas. Ó incrédulo! Que sola fé é essa que pregas? Que fé é essa que professas? Que fé é essa que dizes ter? Aquele que entrou num lugar cerrado e fechado, sem que as portas e janelas fossem rompidas, arrombadas.
Ele não poderia ter saído daquele ventre do mesmo jeito que entrou, sem que ninguém, humanamente falando, lá naquele útero o colocasse. O que é mais fácil? Curar um doente? Ressuscitar um morto? Reabilitar um paralítico? Abrir os olhos de um cego? Em certas circunstâncias, abrir os olhos de um cego não é muito fácil. Sobretudo este cego espiritual que está como Saulo de Tarso, que pesadas escamas ofuscavam a sua verdadeira visão. Embora fosse um homem das Escrituras, embora fosse um mestre da lei, embora fosse um fariseu, mas não cria no óbvio, perseguia os cristãos, não conhecia o Espírito Santo, que já estava em atividade desde o princípio da criação. Jesus entra, e aqui quero terminar esta reflexão, neste dia de Pentecostes. E Jesus fica no meio. É isso que nesta festa Jesus quer para mim e para você, meu irmão. Jesus ficou no meio dos discípulos. Jesus quer ser o centro da nossa vida. Jesus quer ser o centro da nossa história. E repito-me algo que digo constantemente. Ainda que você esteja limpando cocô, uma fossa, você pode estar pensando em Deus. Você pode estar ligado em Deus. Aquele monte de cocô que você está limpando, aquele lugar fétido, não é obstáculo para que a sua mente não esteja ligada em Deus. Por quê? Porque Ele é o centro da sua vida. Jesus não está presente simplesmente onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome. Ele está presente na vida daquele que colocou Jesus como centro da sua vida e da sua história. Ele quer ser o centro da nossa casa. Ele quer ser o centro dos nossos sonhos. Ele quer ser o centro dos nossos projetos. Ele quer ser o centro do teu empreendimento, meu irmão. Ele quer ser o centro da tua profissão. Ele quer ser o centro de todos os limites da minha e da tua vida, da minha e da tua história. Jesus chega e fica no centro. Jesus ressuscitado, ele chega e fica no centro. E eu te pergunto, teve alguém de quem mais Jesus foi o centro? De que? De Maria Santíssima? Houve alguém de quem Jesus mais foi o centro? De que Santa Rita de Cássia, a qual configurou os seus sofrimentos de Cristo? Houve alguém dos quais Jesus mais foi o centro do que os santos e santas? Que na boca de São Paulo pode falar por todos. Não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Queridos, aquele e aquela de quem Jesus é o centro, essa pessoa não é covarde, essa pessoa não é tímida, essa pessoa não é reativa, é uma pessoa proativa, é uma pessoa que se lança, que se projeta, é alguém que luta, é alguém que não se fecha, é alguém que não fica engessada, é alguém que não sabe o que é medo, não que desconsidere o medo, mas porque sabe que aquele que está comigo
é mais forte do que os meus inimigos. Eu sou apenas um e eu tenho consciência que eles são muitos, e é exatamente aí que está e que se verifica a autêntica fé e comunhão de Deus e a centralidade de Deus na vida do ser humano, do verdadeiro discípulo de Jesus. É aquele que tem consciência que 1000 estão ao seu lado, que 10.000 estão à sua direita, mas ele crê que não será atingido. Nesta festa de Pentecostes, Jesus quer ser o centro da minha vida. Jesus quer ser o centro da tua vida, da tua história, meu irmão. É por isso que muitos estamos derrotados, é por isso que não se verifica Deus na nossa vida, porque Jesus tem ocupado a periferia distante da nossa vida. Jesus quer dar para cada um de nós o espírito da coragem, o desprendimento, a vontade de lutar, a audácia, a ousadia, a intrepidez. Jesus quer que sejamos pessoas de coragem. É o que Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, não pasmes nem te espante. O Espírito Santo ele não apareceu apenas no dia de Pentecostes, queridos. Naquele momento, o Espírito Santo está vindo para falar de uma vez por toda o que é Deus desde o início da humanidade. O Espírito Santo sempre esteve em ação na história da humanidade. É bom que a gente entenda, não é o fato agora. Para São João, queridos, Pentecostes acontece no dia da ressurreição. Para São Lucas, acontece 50 dias depois da Páscoa. Estas informações não divergem, por sinal, elas complementam-se. Elas se fortalecem. Elas dão-nos um dinamismo extraordinário. Depois que Jesus chega e fica no centro, ele faz algo que nós cristãos católicos liturgicamente fazemos em todas as celebrações. Ele deseja a paz aos seus discípulos. Jesus sabia que seus discípulos estavam tensos. Jesus sabia que seus discípulos estavam em uma situação paralisante. Jesus sabia que seus discípulos estavam com medo, estavam inquietos, estavam sem saber o que iriam fazer, porque tinham consciência que os seus inimigos eram muitos, eram numerosos e eram poderosos. Quem tem paz numa situação dessa, queridos? Quem tem paz numa situação dessa? Eles estavam de portas fechadas, queridos. Quem com medo tem paz? E depois de ficar no centro, Jesus deseja a paz. Jesus cumprimenta. Jesus saúda seus discípulos com a paz. A paz esteja com vocês, e isto repete-se por 3 vezes. Depois leia o texto. Sem paz é impossível ser discípulo de Jesus. Sem paz não podemos testemunhar Jesus. Sem paz, não conseguimos testemunhar os mistérios de Deus em nossa vida. Sem paz, não existe discipulado, não existe missão, não existe testemunho. A paz é um querer de Jesus, queridos. A paz é desejo, é vontade de Jesus, que os seus discípulos tenham paz. E quando estamos encerrando a semana de oração pela unidade dos cristãos, sobretudo, e reporto-me e dirijo-me aos cristãos pentecostais de todos os segmentos, inclusive aos irmãos da Renovação Carismática Católica.
inclusive aos irmãos da Renovação Carismática Luterana. Estou falando de todos, e sobretudo aqueles que de forma egoísta e pejorativa colocam-se acima dos demais, porque eles têm o Espírito Santo, eles são repletos do Espírito Santo, os outros não têm. Só eles têm o Espírito Santo, só eles têm uma comunhão aberta e específica com Deus, o restante não tem. Você é discípulo de Jesus? Você busca a paz com todos? Você respeita no outro a liberdade que a você reclama? Quantas pessoas reduziram o Espírito Santo? Quantas pessoas mataram o Espírito Santo? Quantas pessoas sufocaram o Espírito Santo em detrimento de acontecimentos esporádicos e, o que é mais triste, forjados, manipulados, teatralizados, que podem ser qualquer coisa, menos o Espírito Santo. O cristianismo, queridos, está vivendo uma fragmentação terrível, exatamente dentro dos limites e da atmosfera e da circunscrição daqueles que hasteiam a bandeira do Espírito Santo. Isso é triste. Nunca se viu tanta divisão, nunca se viu tanta briga, nunca se viu tanta competição, nunca se viu tantas tristezas, como conseguimos verificar no meio daqueles que falam tanto do Espírito Santo, que falam tanto de dons e carismas, aqueles que são os autênticos instrumentos e canetas do Espírito Santo. Jesus ele está desejando neste Pentecostes, ele quer desejar para cada um de nós a paz. E a paz passa pelo respeito, a paz passa pela doação, a paz passa pelo amor, a paz passa pelo sacrifício, a paz passa pela entrega, a paz passa pelo sacrifício da cruz. Para termos paz, o Espírito Santo não é outro a não ser o Espírito de Jesus, queridos. Observe. Na quinta-feira santa, Jesus pega o pão, parte com os discípulos dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Na festa de Pentecostes, contada e relatada por Lucas, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo, ele desce como que em línguas de fogo sobre todos. Todos foram repletos, todos foram cheios, ninguém ficou de fora. Jesus, sendo um, ele parte-se por todos, ele se entrega por todos. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O Espírito Santo, sendo um, ele se derrama por todos. Cerca de 120 pessoas que estavam no cenáculo. Ninguém ficou de fora, ninguém foi excluído, ninguém foi incapaz de recebê-lo. Observemos mais algo. Aquilo que a Torre de Babel tinha feito. O homem querendo Deus através dos seus esforços, através da sua tentativa, através da sua busca, através do seu orgulho, da sua autossuficiência, querendo fazer uma torre até o céu. Decepção, porque o ser humano não conseguiu. Confusão, porque eles pararam de se entender. Dispersão, cada um foi para um lado. Esse é o retrato da humanidade sem Deus, esse é o retrato da humanidade quando usa a sua autossuficiência para conseguir os seus sonhos
de grandeza, os seus faraônicos sonhos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele vem sobre todos, inclusive aqueles que estavam distantes, embora estivessem em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Mas pessoas de todas as nações da terra estavam ali. E todas aquelas pessoas, de todas as nações da terra que ali estavam, elas começaram a escutar a palavra de Deus em sua própria língua. Ninguém ficou de fora. O Espírito Santo, ele é inclusivo. O Espírito Santo, eu nunca esqueço uma época em que Dom José Luiz Ascona fechou o seminário da Prelazia de Marajó. Por causa de 3 pessoas, de 3 seminaristas, que eles eram os repletos do Espírito. Os outros, ninguém tinha Espírito Santo. Os outros, ninguém tinha o Espírito Santo a não ser eles. Eles não se misturavam com os outros, eles não rezavam junto com os outros seminaristas, era tudo separado. Pelo outro lado, eles não partilhavam um creme dental, um sabonete, um shampoo, nada. Era um grupo seleto. E um dia eu fui conversar com o Dom Ascona, quando eu soube dessa história, que ele mandou os 3 embora do seminário e foi fechado o seminário. E um dia ele me disse: Sidney, estas palavras que vou falar para vocês são deles, Dom José Luiz Ascona, bispo emérito da Prelazia do Marajó. Sidney, ele me contou pontualmente o que havia ocorrido e ele me disse: Sidney, o Espírito Santo ele não separa. O Espírito Santo ele não divide. O Espírito Santo ele não exclui. O Espírito Santo ele reúne, ele se integra. No dia de Pentecostes, todas aquelas pessoas de várias nações, elas foram reunidas em torno da palavra de Deus. Elas compreenderam a palavra de Deus e a partir dali saíram expandindo a mensagem de Jesus. Aquele Jesus que se repartiu pelos discípulos, aquele Jesus que se doou até a morte de cruz, o Espírito de Jesus em Pentecostes. Ele vem se derramar sobre todos. Ele quer que todos tenham o Espírito de Jesus. Ele derramou sobre todos a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o temor de Deus. E esse Espírito continua a derramar-se sobre todos nós. E Ele quer isso de todos nós e de cada um de nós. Com esses dons do Espírito Santo, queridos, não tem para ninguém. Com esses dons do Espírito Santo, nós conseguiremos estabelecer um diálogo não apenas com os cristãos, mas com os não cristãos. Porque nós também iremos verificar neles as características evangélicas que muitas das vezes nós, que nos dizemos cristãos, não temos, não possuímos. O Espírito Santo nos abre para o confronto. Ele nos tira do circuito fechado. Ele nos tira de um ambiente hostil, que não cresce, que não evangeliza, que não produz. O Espírito Santo nos coloca na primeira fileira do campo de batalha. Pentecostes não apenas encerra o tempo mais importante do ano litúrgico, o ciclo pascal. Mas Pentecostes prepara-nos e começa a dizer como é que vamos começar a nossa missão no tempo comum. A missão de Jesus, Jesus começou o seu ministério dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e Ele me credenciou, e Ele me capacitou, e Ele me facultou o poder para abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, restaurar os paralíticos, pregar o ano da graça do Senhor para os oprimidos, para os cativos. Como é que vamos entrar no tempo comum? É com estes dons do Espírito Santo. Com aquilo que Deus sempre quis. O homem corrompeu-se e dispersou-se.
Falo da Torre de Babel simbolicamente. O Espírito Santo ele vem reunir, ele vem fazer o caminho inverso daquilo que a Torre de Babel fez. É dessa forma. João Paulo II, ele dizia que é responsabilidade da igreja, é missão da igreja, o diálogo interreligioso. O cristão que não dialoga, o cristão que não se abre, o cristão que não para escutar o outro. Cristo não está na vida dele. Ele não pode dizer que é um cristão, é característica do cristianismo e da igreja estabelecer o diálogo com os não cristãos, quanto mais com os que são cristãos. Iniciemos o tempo comum, queridos, nesta certeza, nesta ousadia, nesta convicção, que a missão é grande e os inimigos da cruz de Cristo são inúmeros. Mas aquele que está conosco, ele é mais forte. E o derramamento do Espírito em dia de Pentecostes nos quer dar esta convicção de que somos mais que vencedores. Levaremos a missão de Jesus, que é a nossa também, a termo e a cabo, ainda que tenhamos que ir para a cruz. Com uma certeza, a cruz e o túmulo não serão o nosso último lugar, porque acontecerá na minha vida, acontecerá na tua vida, como aconteceu na vida de Jesus Cristo, um terceiro dia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e hoje eu quero determinar sobre a tua vida, sobre a tua história, um tempo novo, um oitavo dia nasce para mim, para você. Este oitavo dia que logo passa a ser o primeiro dia da semana, ou seja, é um novo tempo, um tempo novo está surgindo na tua vida, na tua história. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém.